Salve, irmão, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Sérgio Luiz, da Igreja Pentecostal Mundial. Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Deus é bom e a bondade de Deus, a fidelidade de Deus se estende de geração em geração. Nós estamos aqui pela única, infinita misericórdia, graça de Deus. Deus é bom e a fidelidade de Deus, ela se estende de geração em geração. Deus é fiel em todas as suas obras. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Pai do Senhor, Sara Oliveira, está dizendo a benção, Pai, Deus te abençoe e te guarde, resplandeça a luz do seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Estou no ônibus voltando para casa, graças a Deus. Já ganhou mais um dia. Louvado seja Deus. Deus te abençoe. Você, o Davidson. Louvado seja o nome de Jesus. Remodelando a história. Pai do Senhor, minha irmã, Deus te abençoe. Em nome de Cristo, nosso amado Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Irmão Julião, Deus abençoe. Bom, Julião. Sara Oliveira é minha filha. Está voltando do trabalho para casa dela, lá no estado do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Mas já ligadinha conosco aqui, em nome de Jesus. Estaremos estudando, irmãos, a palavra de nosso Deus nesse final de tarde, início de noite, no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 1 ao 5, onde nós estaremos estudando a palavra de nosso Deus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Deus é bom. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 1 ao 5. Glória a Deus. Estaremos estudando sobre a extrema corrupção dos últimos dias. Louvado seja Deus. Que não dá para fazer vista grossa, nem ser ignorada. Ela está aí, louvado seja Deus. E ou discordamos, reprovamos, ou ela entra em nós e viveremos também na corrupção. O único jeito de ela não entrar é combatê-la. Porque desde o momento que se cala e começa a consentir, daqui a pouco está dentro. Extrema corrupção dos últimos dias. 2 Timóteo 3, 1 ao 5. Diz assim a palavra do Todo-Poderoso: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis,
caluniadores, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Lemos um trecho da palavra de Deus aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5, falando da extrema corrupção dos últimos dias. Nós estamos vivendo, irmãos, dias de uma corrupção generalizada. Louvado seja Deus, onde se encontra em todas as áreas, em todos os lugares. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E por isso a Bíblia ela está nos dizendo que os dias seriam trabalhosos. Irmão, hoje, para manter a doutrina no meio do povo de Deus, dá trabalho. Porque hoje poucos são os pastores que querem ter o trabalho de ensinar, de viver, de trazer o povo no ensinamento da verdade, vivendo uma vida de santidade, separada do pecado e vivendo para o Senhor nosso Deus. Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, ele está dizendo a Timóteo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque os homens, eles haveriam de se amoldar ao sistema, de andar no desempregamento do mundo. E Paulo, ele escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: porque haverá homens amantes de si mesmo. As pessoas, elas iriam se tornarem amantes de si mesmo. Elas iriam viver na egolatria. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Elas haveriam de se amoldar ao mundo. Por isso seriam amantes de si mesmo. Elas não iriam querer suportar a sã doutrina. Porque eu não entendo. Quando algumas pessoas elas dizem: não, nós temos que andar na sã doutrina, e a vaidade do mundo na vida delas. A Bíblia ela está dizendo aqui que os tempos seriam trabalhosos, que haveria homens amantes de si mesmos, avarentos. A Bíblia diz que por causa da avareza, líderes, eles iam fazer negócio com a igreja. Presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, sem afeto natural,
Uma pessoa sem afeto natural é uma pessoa sem amor à família. Vê? Você vê uma quantidade de obreiros, uma quantidade de líderes, de pastores, terceiro casamento. A primeira mulher viva, ele largou a primeira com os filhos, largou a segunda, que já era um casamento ilegal, com filho, ele está na terceira. Ele não tem amor por ninguém, ele não tem afeto natural. Ele não tem afeto pelos filhos. Sem afeto natural, irreconciliáveis, não querem voltar às primeiras obras, não querem voltar ao primeiro amor, não querem voltar para a sã doutrina. Louvado seja Deus. Irreconciliáveis, caluniadores, cruéis, sem amor para com os bons. Ele não consegue ter amor para pessoa boa. Você pode ver hoje líder bom, pastor bom para uma mega de crente. É aqueles que são corruptos, que deixa eles andar do desenfreamento do mundo. Meu pastor tem muito amor. Sem amor, hoje, quem prega a palavra de Deus, fala de santidade, reprova o pecado. Versículo 4, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Os dias seriam trabalhosos por causa dessas qualidades de pessoas. Louvado seja o nome do eterno, do soberano Deus, do poderoso Deus. Glória ao Todo-Poderoso. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Louvado seja Deus. Davidson Batista, Pai do Senhor. Pastor Carlos Eduardo, a paz do Senhor. Irmã Elizabeth Aparecida Ferreira, dali de Minas. Deus abençoe, a paz do Senhor. Bíblia, ela está dizendo, e sobre isso eu quero falar um pouco sobre a corrupção. Vemos a corrupção em todas as áreas. Você vê corrupção dos órgãos públicos. Sempre tem alguém por trás arrumando um dinheirinho. Você vê a corrupção dos políticos. Você vê a corrupção na Polícia Militar. Você vê a corrupção nas forças, Exército, Marinha, Aeronáutica. Sempre tem um desvio de alguma coisa. Você vê a corrupção no meio evangélico, nem fala. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas a Bíblia, ela diz que os tempos seriam assim. Quem não pode se envolver com a corrupção é quem quer entrar no céu. Você pode ver hoje. Hoje se tem mais no púlpito amantes do dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todas as amarguras. Por essa cobiça, muitos têm transpassado a si mesmo com grandes dores.
É tudo por dinheiro. Tudo por dinheiro. E o pior, os inimigos da doutrina de Deus, do Evangelho, da Palavra de Deus, é que alimenta a corrupção dos pastores, lobos, mercenários, cães. Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia, ela está nos mostrando que a corrupção, ela é a causa da destruição. Um exemplo. Por que fome no mundo? Falta de alimento? Não. A fome do mundo é por causa da corrupção e da ganância. Não é por falta de alimento. Alimento estraga. Aqui no nosso país. A África, ela não é pobre por falta de recurso. Ela é pobre, alguns países, por causa da corrupção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Primeiro, a terra produz o necessário para alimentá-la, de sobra. E quando você olha, você vê o desvio. Se pega, faz uma investigação, é desvio de dinheiro para a saúde, é desvio de dinheiro para educação, e etc, etc, etc. Por causa da corrupção. Aí você olha para o meio do povo, que tinha que ser um exemplo de fidelidade, de obediência. Teve a corrupção. Pastores envolvidos com lavagem de dinheiro. Pastores envolvidos com desvio de dinheiro público. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E escândalo, 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 mais escândalo. Mas a Bíblia, o que ela diz sobre a corrupção? Primeiro, Provérbios, capítulo de número 28, versículo 15 e 16. E vou te dizer uma coisa, hein? O povo gosta da corrupção. Gostam da corrupção. Provérbios 28, versículo 15 e 16. Como leão bramidor e urso faminto, assim é o ímpio que governa sobre um povo pobre. Irmãos, como um leão bramidor e como urso faminto, querendo devorar uma presa, assim é um presidente ímpio, um governador ímpio. Anaito que pou que tec, tac, pou, lemare furi, cantorare fácia. Louvado seja o nome do Senhor. Sobre um povo pobre.
A intenção deles não é o povo. A intenção deles é a ganância. Louvado seja Deus. Aí quando chega no mundo religioso, é a mesma coisa. Você vê líderes, eles não estão preocupados, estou falando do evangelho, eles não estão preocupados com o povo. Estão preocupados com a ganância deles. Estão preocupados com aquilo que eles podem tirar. Existem líderes evangélicos que nunca trabalhou e se enriqueceram. Mas a Bíblia, ela é clara. A Bíblia, ela é infalivelmente a palavra de Deus, nosso Pai. E ela é viva. A palavra de Deus é viva. Ela é tremenda, maravilhosa. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Ela é tremenda. Louvado seja o nome de Jesus. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Provérbios, ainda 28, versículo 16. O príncipe falta de inteligência ou de entendimento, também multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza prolonga seus dias. O príncipe que não tem entendimento, ele aumenta a opressão. Mas o que aborrece é a avareza. Um líder que é avarento, ele nunca vai pender para o povo. Seja líder político ou líder evangélico, ele não vai pender para o povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia, ela é bastante clara quando ela nos mostra essas realidades. Louvado seja Deus. A avareza, o amor ao dinheiro, ela é a causa da corrupção. Louvado seja Deus. A corrupção, ela vem. O carro-chefe dela é a avareza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Miqueias, capítulo de número 7. Miqueias 7. Miqueias, capítulo de número 7, versículo 3. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe iníquo e o juiz se apressam à recompensa. Príncipe aqui é governante. Juízes se apressam à recompensa. Em outras palavras, se apressam ao suborno. E o grande fala da corrupção da sua alma. Os grandes, a liderança, da corrupção da alma. Assim, todos eles são perturbadores. Eles são perturbadores, eles causam perturbação.
Versículo 4, Miqueias, capítulo 7, versículo 4. O melhor deles é como um espinho. O melhor deles, de quem? Do príncipe corrupto, do juiz corrupto, de um político, de um policial corrupto, de um pastor corrupto. O melhor deles é um espinho. Tira espinho, coloca a maldição. Porque a terra começou a produzir carro de espinho depois que ela foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. Então, o melhor deles é uma maldição. Veio o dia dos seus vigias, veio a tua visitação, e agora será a sua confusão, porque chega um dia que Deus entra em juízo. Versículo 5. Não creais no amigo, nem confieis nos vossos guias, aquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque se você está convivendo com pessoas que não é sincera com Deus, que não ama a verdade, a honestidade, a sinceridade, você tem que ser prudente com eles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do eterno Deus. A corrupção, irmãos, é uma desgraça. A corrupção, ela leva a pai ficar contra filho, filho ficar contra pai. Você pode ver, quando uma pessoa quer servir a Deus com sinceridade e a família quer ficar na corrupção, a família vira oposição contra essa pessoa. Por isso aqui, José está dizendo para não confiar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia, ela é claríssima quando ela nos mostra essas verdades. Glórias a Jesus, glória ao Senhor nosso Deus. Capítulo de número 56 do livro de Isaías, 56. Hoje você vê profetas vendidos, pastores vendidos. Eles falam porque o povo quer ouvir, porque o povo dá para eles o que eles querem receber. Isaías 56, versículo de número 10. Isaías 56, 10. Todos os seus atalaias são cegos. Deus falando para os profetas de Israel na época de Isaías, os líderes espirituais de Israel. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos. Para que presta um cão que não late, mudo? Toma conta de quê? Não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar.
Estes cães são gulosos. Não se pode fartar. Está se falando da avareza, da ganância. Eles são pastores que nada compreendem. Quer dizer, são líderes, são príncipes sem entendimento. Nada compreendem. Todos eles tornam-se para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um para a sua parte. Hoje, os pastores estão voltados para a ganância. Eles não estão voltados para chamar o povo para a obediência, para a santidade, para se separar do mundo. Ele não tem preocupação com a alma. Do peixe ele só quer a moeda. Da ovelha ele só quer a gordura e a lã. E a Bíblia, ela está dizendo aqui, e são comparados a cães gulosos. Não podem se fartar. Irmão, para que um pastor precisa ganhar, o pastor presidente precisa ganhar 200 mil por mês com cartão corporativo? 200 mil de salário fora o cartão corporativo. Tem necessidade disso? E crentes do mesmo ministério passando fome, passando necessidade. São cães. Mas o que eu fico, assim, chocado, é a palavra que eu encontrei para falar, é como o povo gosta disso, aceita isso. Irmãos, tem crente ainda brigando, não mudando de um polo para o outro. Tem crente ainda brigando por causa do presidente que saiu, diz que o homem era bom. Cadê os profetas que jejuaram por ele? Falou que Deus ia mudar o quadro. Cadê os profetas que estavam profetizando que o presidente atual não ia assumir? Cadê os pastores, irmão? Cadê eles? Estavam defendendo por quê? Porque estavam mamando na teta. Estavam defendendo porque estavam tirando vantagem. Louvado seja o nome de Jesus. Né, Ana Maria, Deus abençoe. Entende? Compreende? Não, homem de Deus, que homem de Deus? Que homem de Deus é esse? Vivia de socarrice, falando palavrão, sensualidade, palavras abusivas. Que homem de Deus é esse? Mas o povo gosta. O povo gosta. O povo gosta. O povo gosta da corrupção. Louvado seja Deus. Tem gente que entra lá, tem que orar para o ex-presidente. Eu oro para todos os presidentes. Todos. Não tem que orar só para o ex-presidente, eu tenho que orar para o ex-presidente, presidente atual. Jesus não voltar, o outro que vai vir, vai falar para me orar por todos os homens. Fazendo deprecação por todos os homens. Pastor, o senhor é de esquerda ou de direita? Eu sou do céu. Sou peregrino aqui na terra. A minha pátria, ela é o céu. Louvado seja Deus. Então, irmãos,
A Bíblia, ela está dizendo aqui, todos os seus atalaias, versículo 10 do capítulo 56, de Isaías 56, 10, todos os seus atalaias são cegos. Atalaias, os profetas, os líderes espirituais cegos. Nada sabem. Todos são cães mudos, não pode ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. Louvado seja Deus. Estes são cães gulosos. Não podem fartar. Eles são pastores que não compreendem. Todos eles tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, nós temos que olhar essa corrupção aí e detestá-la, reprová-la. A gente fala, não, mas não pode falar. Pode sim. Claro que pode. Estão aí na roubalheira. Estão enganando o povo com falsas campanhas. Campanhas que só enriquecem eles e empobrecem o povo. Não, pastor, não pode falar. Você acha bonito, né? Quando você está num banco, fila de um banco, no mercado, aí alguém te vê como quem fala, tem um crente lá perto de casa, assim, 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 assim. Crente é tudo sem vergonha. Eu sou obrigado a ouvir que sou sem vergonha, não posso reprovar sem vergonhice. São tudo enganador. Teve um policial da Polícia Militar, conhecido de um irmão do nosso ministério, e chegou para o irmão e falou, conversando, pastor, é tudo ladrão. Aí o irmão falou para esse PM também. Aí ele amarelou. Não, não é todo PM que é, não. Ele falou, também não é todo pastor também que é, também não. Você não tá botando todo mundo no mesmo saco? Eu também botei todo mundo no mesmo saco. E pensou que o irmão ia ficar com medo dele porque ele era PM. Mas essa é a concepção que se tem. Por causa de quem? Por causa dos corruptos. Por causa dos enganadores. Por causa dos fraudadores. 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo 19, agora vai falar de pregadores. 2 Pedro 2, 19. Segunda Pedro 2, versículo 19. Toda segunda-feira, na medida do possível, nós estudamos a palavra de Deus e oramos. Outros cultos nós louvamos e oramos. Na segunda-feira nós estudamos a palavra de Deus. Na madrugada nós louvamos 1 hora de louvor, geralmente 1 hora de oração. Vou ler a partir do versículo de número 2 Pedro 2. Versículo 17, falando de alguns líderes
espirituais, os falsos mestres. Porque o que tem de falso mestre no Brasil não dá para você nem numerar. É demais da conta. Estes são fontes sem água. Nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva para eles. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidade, porque pregar sua própria vaidade ou pregar o que satisfaz o ego das pessoas é uma arrogância quanto a Deus, porque falam em nome de Jesus, né? Coisas muito arrogantes de vaidade engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam afastados dos que andam em erro. Versículo 19. Prometendo liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Um monte de líder, um monte de mestre, um monte de presbítero, um monte de pastores promete liberdade para os outros, servos da corrupção. Não, Jesus liberta. E por que tu está na segunda mulher, na terceira mulher com a tua viva, e ela nem te traiu, foi você que traiu ela? Cafajeste. Mas Jesus liberta. Ué, servo da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, o tal se faz também servo. Hoje vem pessoas servas do materialismo, servo da ganância, servo do amor do dinheiro. E o feliz compra sítio, compra fazenda e compra carro importado e vai pregar no púlpito. Aí chega no púlpito e vai pregar. Não junteis tesouro na terra. Tem um cidadão que prega, eu tenho 90 pares de sapato, e tudo sapato importado. Isso não é juntar tesouro na terra, não. Eu tenho uma coleção de relógios. Isso não é juntar tesouro na terra, não. 90 pares de sapato. Nem Saint-Tropez dá para usar tanto sapato assim. Ah, irmão, eu tenho 7 carros na garagem. Para quê? Aí depois vai ver lá, Jesus falou, irmão, para não juntar tesouro na terra, mas juntar tesouro no céu. Você é servo da corrupção, irmão. Não estou falando a pessoa ter, só pode ter um carro. Uma moto, uma bicicleta. Só pode ter um sítio. Mas fazer coleção de sítio. Coleção de carro. Se fosse ter com o pastor João Batista, ia dizer, você que tem 7 carros, dê 6 e fique só com um. Porque ele estava falando, quem tem 2 túnicas para dar uma para quem não tem. Quem tem 2 túnicas de vida, dá uma para quem não tem. Tem 7 carros, dá 6. Tem tanto irmão indo a pé para a igreja, pegando chuva para ir para a igreja. Não é? Jesus liberta, irmão, liberta, só não liberta ele da avareza.
Só não liberta eles do engano, da mentira. Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia está dizendo aqui, prometendo liberdade aos outros, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, o tal se torna servo. Versículo de número 20. Portanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-lhe-se o último estado pior do que o primeiro. O porquê da corrupção? Porque os homens seriam jactanciosos, avarentos, profanos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. A Bíblia, ela diz que nos últimos tempos não iam querer suportar a sã doutrina, haveriam de ter comichão no ouvido, iam amontoar pastores conforme as suas concupiscências. Pastores que viessem falar aquilo que eles querem ouvir. Tal o povo, tal profeta, tal povo. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, pelo amor da tua alma, não se deixe corromper. Não se deixe levar-se. Se guarda. Aqui, ó, olha o que a Bíblia diz aqui. Olha aqui. Tiago, livro de Tiago,